Graça e paz, feliz sábado a todos, irmãos. Então, esse é o título do estudo de hoje. Segredo apocalíptico, chave para desvendar a justiça pela fé e as últimas profecias. Se tem um tema que eu gosto, há dois temas que eu gosto bastante. Esses dois temas tanto as profecias quanto o tema da justiça pela fé, ou seja, tudo que envolve a nossa salvação e a nossa preparação para os eventos que nós vamos passar em breve. Então, nesse estudo, eu tento mesclar as duas coisas, né? Tanto a profecia quanto a nossa preparação. Então, para começar o nosso estudo, primeiro nós vamos ver sobre a importância da palavra profética nos nossos dias. Então, a Bíblia ela diz assim: abençoado é aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o Apocalipse ele já começa falando que abençoado é aquele que estuda. Creio que todos nós queremos ser abençoados, né? Sim. Então, por que não dedicar nosso tempo a essas profecias? Também em Provérbios diz, um verso conhecido, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então aqui nós já vemos a importância das profecias. Se não há profecia, nós, como um povo, nós acabamos nos corrompendo. Então, Deus, ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E tudo o que Deus nos manda é para o nosso bem. E por isso a necessidade de nós estarmos tanto atentos às profecias. Porque, olha só, são mensagens exclusivas de Deus para nós como um povo. Em Apocalipse 12, verso 17, um outro verso conhecido, diz que o dragão irou-se e foi fazer guerra ao remanescente. E aí ele vai dizer quem é o remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então este verso é muito conhecido por nós adventistas. Na verdade, eu diria que esse é o verso mais adventista que tem na Bíblia, porque ele demonstra claramente aqui na profecia, quem somos nós? Primeiro, o verso ele diz que o dragão está irado conosco. E ele dá as duas características do povo adventista. A primeira é que nós guardamos os mandamentos de Deus. Nós guardamos toda a lei de Deus. E a segunda característica é que nos é dada o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, como nós bem sabemos, segundo Apocalipse 19, verso 10, é o espírito de profecia. Então veja a grande bondade de Deus. As duas características nossa como um povo primeiro, nós guardamos os mandamentos, e segundo, nós temos o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Agora, o que é isso? O que isso quer nos dizer? Deus, em sua grande misericórdia, nós vamos passar aqui pelos momentos mais solenes da história desta terra. Então Deus, o que Ele nos faz? Ele levanta alguém concedendo mensagens especiais para nós estarmos atentos e para nós nos prepararmos nestes últimos dias. Então, aí nós vemos a importância de nós nos atentarmos ao que essa irmã escreveu para nós. Nós devemos nos lembrar que é Deus usando esta irmã, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Isso está totalmente relacionado com a nossa preparação para a volta de Cristo. Eu creio que nessa igreja, todos nós, não somente aí na igreja de vocês, mas toda a igreja adventista ansia pelo grande advento, o retorno de Jesus Cristo. E para preparação,
nós precisamos nos atentar tanto aos mandamentos de Deus, como ao testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Não podemos negligenciar isso. Não podemos negligenciar a nossa preparação e as profecias. Então, gostaria de ler aqui alguns textos do Espírito de profecia. Ela diz assim: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias exigir especialmente nosso estudo. O último livro dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdade que precisamos compreender. Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado com qualquer excusa por não tornarem o Apocalipse motivo de seu estudo. Então veja bem, Deus está aqui nos falando que Ele tem grande desejo de que nós peguemos a nossa palavra e estudemos principalmente o Apocalipse. E diz também o texto que Satanás, ele vem nos cegar, ele vem colocar desculpas na nossa mente, na nossa vida, para que nós não gastemos tempo com essas coisas. E hoje nós vivemos no mundo da correria. Estamos a todo tempo pegando o celular e nos gastando o nosso tempo com todas as outras coisas e deixamos essas coisas que são de real importância para nós. Mas aqui nós vemos que quem está interessado em nos impedir de estudar, principalmente as profecias, é Satanás. Este outro texto ele diz a necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca dantes na história de nossa obra. E eu penso que este texto ele é real cada vez mais à medida que nos aproximamos do fim da história terrestre. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos do fim, da volta de Cristo, mais necessidade há de nós estudarmos estes livros. As mensagens solenes que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar na mente do povo de Deus. Irmãos, olha a profundidade deste texto. Jesus está nos falando que o livro do Apocalipse ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa mente. Olha só. Então, de tudo que nós pensamos, vamos refletir. O que nós temos pensado? O que nós temos gasto os nossos pensamentos? Em primeiro lugar, deve ser o Apocalipse. Agora, por que será que se dá tanta ênfase neste livro? Por que aqui a mensageira do Senhor ela está falando desta forma? Nós vamos ver neste estudo. Qual deve ser a nossa maior preocupação? Nós vimos que, em primeiro lugar, as profecias, em especial de Apocalipse, devem estar na nossa mente. Mas há também, relacionado com isso, algo que deve fazer parte da nossa preocupação diária. E nós vamos ver qual é essa preocupação. Em Lucas 9:25, Jesus ele diz: porquanto de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Jesus está aqui falando para nós que não adianta viver as coisas deste mundo e perder a sua alma. Não adianta ser o homem mais sábio do mundo e perder a sua alma. O próprio Salomão ele disse que no fim da sua vida, depois de ter provado de todas as coisas do mundo, depois de ter sido rico, depois de ter experimentado as paixões do mundo, ele diz que a conclusão de toda a vida é guardar os mandamentos de Deus e temer a Deus. Esse é o dever de todo homem. Ele está falando a mesma coisa que Jesus disse. Então, a nossa maior preocupação deve ser com o reino espiritual. E foi exatamente isso que Jesus disse
em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A nossa primeira preocupação deve ser com o reino espiritual. E Testemunhos para a Igreja diz assim: todos os outros objetos de interesse devem ser absorvidos por um único. Qual é? Quem se assemelhará mais a Cristo no caráter? Quem esconderá mais completamente em Cristo o próprio eu? Então está aqui qual deve ser a nossa maior preocupação? Nossa maior preocupação deve ser quem de nós vai nos assemelhar mais a Jesus Cristo? Quem vai conseguir rebaixar tanto o seu eu para que Cristo possa aparecer na nossa vida? Essa deve ser a nossa maior preocupação. Nos afazeres diários, ao nos levantarmos da cama, ao nos alimentarmos, em tudo que nós formos fazer, a nossa maior preocupação deve ser: estou eu refletindo a Cristo? Gosto de um hino do Inário, não sei se o Novo Inário tem, não estou muito familiarizado com o Novo Inário, mas ele dizia assim: o que faria Cristo se estivesse em meu lugar? Essa deve ser a nossa preocupação, irmãos. Porque o que Jesus exige de nós? O que ele espera de nós? Mateus 5,48 ele disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Irmãos, olha a profundidade desse verso. Jesus está falando que nós devemos buscar perfeição, a mesma perfeição que o Pai tem. Olha que profundo isso. Nós devemos estar então buscando perfeição. Isso por quê? Porque segundo o conhecimento que nós temos, nós precisamos ser perfeitos naquilo que nós conhecemos. Tudo que nós sabemos que devemos fazer, nós devemos fazer. E isso é perfeição. Então, Jesus está aqui pedindo perfeição de nós. Agora, como alcançar a perfeição? Essa perfeição que Jesus está pedindo. Então, Apocalipse 3:21, ele tem uma promessa. Ele fala: ao que vencer, assim como eu também venci. Não coloquei aqui o verso inteiro, mas porque eu gostaria de pegar somente essa parte do verso. Mas olha só, Jesus, ele veio a esta terra, conforme nós vemos em João no capítulo 1, ele se fez carne e habitou entre nós. Agora, olha que interessante, Jesus ele se fez carne. Quando nós olhamos Filipenses no capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e se tornou um homem. Por que Jesus veio a esta terra como um homem? Primeiro, para nos salvar, para ser o nosso substituto perante Deus. Segundo, para nos dar exemplo. Se Jesus tivesse vindo somente para nos salvar, ele poderia já ter vindo como adulto e ter ido morrer na cruz. Mas ele não veio somente para nos perdoar os pecados. Ele veio também para nos dar exemplo de como um homem deve viver. E é por isso que ele passou aqui nesta terra 33 anos para nos ensinar como que nós podemos ser perfeitos como perfeito é o Pai Celeste. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos uma pessoa fazendo as mesmas atitudes de Deus, o Pai. Quando nós olhamos, por exemplo, um texto conhecido, João 14, Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E então Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, irmãos, se nós queremos ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste, nós precisamos olhar para a vida de Jesus. Porque como nós vimos em Apocalipse 3:21, o que vencer, como Jesus venceu. Ele está dizendo que nós podemos vencer como ele venceu. E se nós podemos vencer como ele venceu, nós precisamos ver como que ele venceu. Como será que Jesus venceu, então? Como que ele conseguiu viver uma vida
33 anos de perfeição como homem. Aqui está uma mensagem de esperança para nós, porque assim nós também vamos conseguir vencer. E lembrando, a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra principados e potestades. A nossa luta é contra o pecado. E é isso que Jesus ele quer nos ensinar, a vencer o pecado. Então a Bíblia diz assim em Isaías, e aqui nós vamos ver como que Jesus venceu. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, para que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então, irmãos, a perfeição que nós falamos aqui, ela tem a ver com rejeitar o mal e escolher o bem na nossa vida. A cada passo, a cada decisão, a cada movimento, a cada ação da nossa vida, a perfeição ela está em rejeitar o mal e escolher o bem. Deixar o pecado em todos os momentos e escolher sempre seguir os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. E aqui nesse verso de Isaías nós vemos como que Jesus ele conseguiu, né? Relendo o verso diz, manteiga e mel comerá para que. Essas duas palavras, para que, elas significam a finalidade. Ou seja, Jesus ele comia manteiga e mel com a finalidade de rejeitar o mal, souber rejeitar o mal e escolher o bem. E isso para muitos pode parecer estranho. Pode parecer um mistério, como que comer manteiga e mel vai nos ensinar a rejeitar o mal e escolher o bem? Bom, irmãos, eu penso que isso não é no sentido literal. O que está querendo dizer aqui? Manteiga. Vamos ver qual é essa simbologia. Em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 2, fala sobre leite, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que manteiga é feita de leite. Agora, em Provérbios 30, verso 33, diz que o bater do leite produz manteiga. Isso está querendo dizer o quê? Que o bater da palavra de Deus, isso vai nos ajudar a escolher o bem e rejeitar o mal. Agora, o que seria bater na palavra de Deus? Isso significa não ter apenas uma leitura superficial. Isso significa cavar fundo nas Escrituras, buscando qual é a vontade de Deus para a nossa vida individualmente. Porque Deus, irmãos, Ele fala conosco através das Escrituras. Então, o bater a palavra de Deus, estudar, meditar, buscar a vontade de Deus, é isso que vai nos trazer, nos ajudar a vencer como Jesus venceu. E o mel? O que será comer mel? Apocalipse 10, verso 10 diz, tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como o mel. Nós não vamos estudar hoje Apocalipse 10, mas quando nós analisamos este capítulo, principalmente nós, adventistas, deveríamos saber, pelo menos, que este livrinho da mão do anjo é as profecias de Daniel. Então, o que é o mel? O mel são as profecias. As profecias são mel. Isso está querendo dizer o quê, irmãos? Que nos alimentarmos da profecia, e isso vai fazer com que nós rejeitemos o mal e escolhemos o bem. Isso vai fazer, nos alimentarmos da profecia, vai fazer com que nós vençamos como Jesus venceu. Alimentar da profecia vai fazer com que nós alcancemos a perfeição que Deus espera de nós. É por isso que nós devemos comer,
realmente mastigar, irmãos, mastigar esta palavra, e em especial as profecias. Então, examinando as Escrituras, em especial as profecias, nós aprenderemos a rejeitar o mal e escolher o bem. Essa é a conclusão até aqui. Agora, qual a relação entre as profecias e a nossa preparação para a volta de Cristo? Qual a relação entre essas duas coisas? Aqui há um texto do Espírito de Profecia, ele diz: ao que está em viva comunhão com o sol da justiça, sempre se revelará nova luz sobre a palavra de Deus. Ninguém deve chegar à conclusão de que não há mais verdades a serem reveladas. Então, esse texto ele mostra que, à medida que nós aumentamos a comunhão com Deus, nós vamos recebendo nova luz sobre a palavra de Deus. O nosso conhecimento de Deus ele vai aumentando à medida que nós ficamos em comunhão com Deus, estudando a sua palavra. Então há uma clara conexão entre a nossa comunhão e as verdades a serem reveladas. Este texto diz: os que comem a carne e bebem o sangue do Filho de Deus trarão dos livros de Daniel e Apocalipse verdade inspirada pelo Espírito Santo. Porão em ação forças que não podem ser reprimidas. Uau! Irmãos, eu convido a todos a meditar nestes textos. Aqui, primeiramente, fala dos que comem a carne e bebem o sangue do Filho de Deus. E só lembrando, isso aqui é um verso bíblico, lá do Evangelho de João. E Jesus ele diz que todo aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. Então aqui está dizendo daqueles que têm a vida eterna. Aqueles que têm a vida eterna, eles trarão dos livros de Daniel e Apocalipse verdade inspirada. E olha o final deste texto. Diz que vão pôr em ação forças que não podem ser reprimidas. Irmãos, que poder é esse que Deus quer comunicar a nós? Forças que não podem ser reprimidas. Isso é um grande poder. Mas para isso nós precisamos trazer dos livros de Daniel e Apocalipse verdade inspirada. Esse texto me impressiona bastante. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Irmãos, eu olho às vezes para a minha vida, eu olho às vezes para a situação da nossa igreja, eu olho ao nosso redor, não sei se os irmãos compartilham deste mesmo sentimento, mas eu penso que às vezes que parece que pelas nossas atitudes nós estamos tão longe de Deus. A profecia ela diz que nós somos mornos espirituais e nós precisamos nos despertar. E aqui então está a chave para nós todos nos despertarmos. Este texto diz que quando Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, nós teremos uma experiência religiosa diferente, totalmente diferente. Qual é a chave então para a mudança da igreja? É que os livros de Daniel e Apocalipse serem bem compreendidos. Este texto também ele fala sobre algo muito importante para o povo de Deus. Olha só a pergunta que foi feita para a irmã White. Ela diz: foram feitas perguntas naquele momento. Irmão White, julgas que o Senhor tem qualquer luz nova e crescente para nós como um povo? E ela respondi, com certeza. Não só penso assim, como posso falar com o entendimento. Sei que há uma verdade preciosa a nos ser revelada, se formos o povo que estará em pé no dia da preparação de Deus. Irmãos, olha o que esse texto está dizendo.
Está dizendo que se nós formos o povo que vai estar em pé na volta de Jesus, há uma verdade preciosa para nos ser revelada. E essa verdade, ela vai nos preparar. Eu me pergunto, sempre me pergunto, que verdade será essa, irmãos? Que verdade será essa? Este outro texto ele diz: o livro de Daniel agora está aberto e a revelação feita por Cristo a João deve chegar a todos os habitantes da terra. Pelo aumento do conhecimento, um povo deve ser preparado para permanecer nos últimos dias. Quero relacionar este texto com o anterior. O anterior, ela havia dito que há uma verdade para o último povo que vai estar preparado. E que verdade será essa? Agora este texto diz: pelo aumento do conhecimento, um povo deve ser preparado. Eu pergunto, pelo aumento do conhecimento do quê? Pelo aumento do conhecimento da profecia. É o contexto deste texto. Ela está falando sobre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E na sequência ela diz que pelo aumento do conhecimento do quê? Da profecia. Pelo aumento do conhecimento da profecia, um povo vai estar preparado. Então, olha a importância de nós estarmos atentos à profecia, aos livros de Daniel e Apocalipse, porque por esse conhecimento nós vamos ser preparados para a volta de Cristo. Aumento de luz brilhará sobre todas as grandes verdades da profecia, e elas serão vistas no frescor e fulgor, porque os brilhantes raios do sol da justiça iluminarão o todo. As grandes verdades da profecia, irmãos, elas vão brilhar num novo sentido para nós. Porque os raios de Cristo Jesus vai iluminar o todo, irmãos, para nós. Como nós começamos dizendo, nós estamos perto de passar pelo momento mais solene da história terrestre. E é por isso, irmãos, que nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus ele nos revelou nestes livros. Agora, nós temos o dever de seguir a Cristo pelas profecias. Eu vou explicar melhor o que é isso. Mas antes de explicar essa parte, apenas gostaria de compartilhar um testemunho particular com os irmãos. Durante um tempo, as profecias elas não tinham muito sentido para mim. E eu pensava, bom, já foi tudo revelado, não temos muito a que buscar nestes livros. Mas não é bem assim, irmãos. Como nós estamos vendo estes textos, há verdades preciosas nestes livros para nos ser revelado. E Jesus nos prometeu que o Espírito Santo ia nos guiar em toda a verdade. E Ele iria mostrar toda a verdade para nós. Então nós não podemos dar desculpas para não estar estudando esses livros. Como nós já lemos um texto, é Satanás que está interessado com que nós não estudemos esses livros. Mas seguindo adiante, em João 12, verso 26, Jesus ele diz: se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então Jesus ele falou que aquele que quer ser cristão deve seguir ele, e onde ele estiver, ali nós vamos estar. E nós todos estamos querendo seguir a Jesus. E eu pergunto, onde Jesus está? Porque onde Ele estiver, nós também devemos estar, como diz o texto. Onde Jesus está? Nós precisamos estar seguindo Ele. No livro Grande Conflito diz: os que pela fé seguem a Jesus na grande obra da expiação recebem os benefícios de sua mediação em seu favor, enquanto os que rejeitam a luz apresentada neste ministério não são por ela
beneficiados. Este texto está dizendo que aqueles que seguem a Jesus no que Jesus está fazendo são beneficiados pelo que Jesus faz. Enquanto que os que rejeitam a luz, rejeitam as verdades que Jesus manda, esses não são beneficiados. Agora, será que nós queremos ser beneficiados com a mediação de Cristo? O que será de nós se não estivermos sendo beneficiados com o que Cristo está fazendo? Será a perdição eterna, irmãos. Então, é muito importante que nós estejamos seguindo Jesus. Há esta visão de Ellen White, e ela vai nos demonstrar a grande necessidade de seguir a Jesus. E seguir a Jesus é seguir Jesus pela fé. Então essa visão ela é referente ao que aconteceu em 1844. Creio que nós, como um povo adventista, sabemos da nossa história, né, do que aconteceu em 1844. Então, naquela ocasião ela teve essa visão, e ela diz assim: vi um trono e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu Pai e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo, em oração. Viu o Pai erguer-se do trono e, num flamejante carro, entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos nele, ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então ele ergueu o seu braço direito e ouvimo-lo dizer com sua amorável voz: esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas, e vos receberei para mim mesmo. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Irmãos, até aqui, ou melhor dizendo, até neste texto, eram eventos relacionados principalmente a 1844. O texto se aplicava. Ele está dizendo daquele grupo que permaneceu crendo na mensagem do Advento e conseguiram acompanhar a luz que Deus estava transmitindo ao seu povo naquele momento, né? A luz do santuário, do sábado. Esses estavam acompanhando Jesus pela fé. Então, até essa parte do texto se refere a esse grupo, mas depois, na visão, Ellen White ela já passa para o último povo que estará em pé antes da vinda de Cristo. Por quê? Porque aqui no final ela fala que ela viu Jesus de pé perante o Pai. O que significa isso? Quando nós vamos em Daniel capítulo 12, verso 1, nós vemos ali Miguel, que é Jesus, de pé. Isso significa que, nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso, mas biblicamente, na profecia, isso significa que acabou o tempo de misericórdia. Acabou, fechou a porta da graça. E nessa visão, então, ela vê Jesus, depois que entrou para o Santíssimo, em pé. E o texto segue dizendo, a visão: os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam:
Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. Olha só, na visão, aqueles que acompanharam Jesus receberam o Espírito Santo. Mas aqueles que não estavam atentos para o que Jesus estava fazendo, esses foram inspirados só que por Satanás. Então, aqui nós vemos nesta visão a grande importância de seguir Jesus pela fé no santuário celeste. Então, a nós, adventistas do sétimo dia, foi dado essa mensagem tão importante da Bíblia, a mensagem do santuário. Por que nos foi dada essa mensagem? Porque através dessa mensagem nós podemos saber o que Jesus está fazendo no céu. Seguir Jesus pela fé é saber o que ele está fazendo no céu. E essa mensagem, ela nos ensina o que Jesus está fazendo. Como acompanharemos a obra de Cristo no céu? Os acontecimentos no santuário celeste, eles estão correlacionados com eventos terrestres. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, ali nos livros que foram escritos por Moisés, muitas das vezes nós, e eu digo por mim mesmo, na minha experiência passada, não tive muito interesse nesses livros. Mas esses livros, eles nos ensinam preciosas verdades. Verdades que estão se cumprindo hoje, né? Como nós sabemos, por exemplo, o dia da expiação. Então, os eventos que acontecem no santuário celeste, eles estão correlacionados com eventos terrestres, e nós vamos dar um exemplo disso. As profecias de Daniel e Apocalipse, elas nos revelam essa correlação. O santuário celeste, ele está em todas as profecias. Nós vemos claramente isso no livro de Daniel. Nós vemos isso claramente no livro do Apocalipse. Apocalipse é ainda mais claro. Nós vemos no Apocalipse que o pano de fundo de todo o livro do Apocalipse é o santuário. Nós vemos vários acontecimentos acontecendo no santuário celeste. E é por isso que essas profecias, elas nos revelam a ligação entre o que está acontecendo no santuário celeste e o que está acontecendo aqui na terra. Vou dar um exemplo aqui. Daniel 8, verso 11 diz: sim, falando sobre o chifre pequeno, ele engrandeceu e chegou até o príncipe do exército, Jesus, e retirou o contínuo, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. O que este verso está dizendo? Falando brevemente dele. Está falando que o chifre pequeno é o papado. O papado, ele conseguiu chegar até Jesus. E o verso diz: retirou o contínuo. O que é o contínuo? O contínuo é a obra de expiação que está acontecendo no santuário. Daniel está dizendo que o papado chegou até Jesus e conseguiu tirar de Jesus a obra de expiação. E o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E aí nós paramos e perguntamos: como será que o papado fez isso? Como que o papado, ele conseguiu chegar lá no céu, porque é lá que Jesus está, e retirar o trabalho de expiação de Cristo? Por quê? Por que Daniel diz isso? Porque o papado não foi ao céu. Ele não subiu até o santuário celeste. Mas através das suas atitudes na terra, ele conseguiu chegar ao céu. Porque o céu e a terra estão conectados. Estão conectados. E os eventos na terra, eles mostram
o que está acontecendo no santuário celeste. Aqui é um texto que diz assim, antes de ler o texto, só falando do contexto dele, o texto do grande conflito, ele está falando sobre a experiência do povo adventista em 1844. Então diz assim, alguns renunciaram à fé na contagem anterior dos períodos proféticos e atribuíram a forças humanas ou satânicas a poderosa influência do Espírito Santo que acompanhara o movimento adventista. Esse texto aqui está falando do que aconteceu após a grande decepção de 1844. Esperavam a volta de Jesus e Jesus não voltou, e aí então o que eles fizeram? Eles rejeitaram todo aquele movimento. Mas o Espírito Santo havia atuado no meio deles. No entanto, renunciaram à fé. O texto ele segue dizendo, outra classe sustentava firmemente que o Senhor os guiara na experiência por que passaram. Viram que seu grande sumo sacerdote começara a desempenhar outra parte do ministério e, seguindo-o pela fé, foram levados a ver também a obra final da igreja. Esse texto ele nos mostra a ligação entre compreender as profecias e a escritura com a experiência religiosa. Porque o que aconteceu em 1844? Aqueles que não acompanharam a luz profética após a grande decepção, esses acabaram indo para uma estrada que leva à morte. Porque eles acabaram por rejeitar toda a experiência que haviam passado e rejeitar toda a verdade que haviam aprendido. Então essa experiência nos mostra a grande necessidade de acompanhar a luz profética. E como nós já vimos, nós já lemos textos, há mais verdades a serem reveladas. E se nós não acompanharmos essas verdades, irmãos, nós corremos num grande perigo de não estar preparado. Os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à terra, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste. E como nós já lemos um outro texto do grande conflito também, aqueles que acompanham Cristo no santuário celeste, eles podem ser beneficiados com a sua obra de mediação. Por isso que é tão importante nós acompanharmos a Cristo. E como nós já vimos, como que nós acompanhamos a Cristo? Através das profecias. Acompanhar Cristo pela fé no santuário celeste é seguir a luz profética, é seguir o que as profecias nos revelam. Isso é acompanhar Cristo pela fé. E agora eu gostaria de trazer algo aqui que nós vamos estar falando nestes estudos, que é algo que eu chamei de ponto de orientação profética. O que será que é isso? Ponto de orientação profética, ele seria o clímax, ou o ponto central de alguma profecia. Toda profecia tem seu ponto central. Eu vou dar um exemplo. Na época de Cristo, por exemplo, o ponto central nas profecias era a morte de Cristo. Ali com Cristo estava se findando algumas profecias, e algumas de Daniel, inclusive. E qual que era o grande ponto central daquelas profecias? Era a morte de Cristo. A morte de Cristo era o ponto central. Através da morte de Cristo, eles entenderiam toda a profecia. Após as 62 semanas, o Messias seria cortado, dizia a profecia. A morte de Cristo indicava para o povo de Deus que o tempo de misericórdia para os judeus como nação estava a acabar. Agora, olha a importância deles saberem a profecia. Ao entender que a morte de Cristo era um cumprimento daquela profecia de Daniel 9:26, isso indicaria que para os judeus o tempo de misericórdia estava acabando. Olha só a importância deles entenderem este ponto principal daquela profecia. Através desse ponto de orientação, nós poderíamos apenas dizer ponto principal da profecia, né? Através desse ponto, nós podemos relacionar os eventos que ocorrem no santuário celeste
com eventos que acontecem aqui na Terra. A profecia que nós vamos viver nestes últimos dias, ela existe pontos principais. E estes pontos principais, eles vão nos ajudar a relacionar o que acontece no santuário com o que acontece na Terra. Na época de Mider, o ponto central da profecia era o início do julgamento no céu, como apontava a profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Enquanto estava ocorrendo aqui na terra a grande decepção do movimento adventista, no céu estava ocorrendo a passagem do santo para o santíssimo. E aquela grande decepção ela já havia sido profetizada pela Bíblia, como nós vemos em Apocalipse 10, né? O livrinho que nós já comentamos aqui, que era doce na boca e amargo no estômago. A profecia ela revelava a grande decepção. E o conhecimento disso, o conhecimento daquilo que estava acontecendo na Terra, o movimento adventista também passaria a conhecer o que estava acontecendo no céu, ou seja, um juízo de investigação para saber a vida de cada um que vai ser salvo. Agora, eu pergunto, qual é o ponto central das profecias dos nossos dias? Porque como nós já vimos até aqui, descobrindo este ponto central, nós conseguimos relacionar os eventos no santuário celeste com os eventos aqui na terra. E através disso, através desse conhecimento que Deus nos dá, nós vamos conseguir estar preparados. Mas qual então é esse ponto central das profecias? E esse então é o título do nosso estudo. O ponto central é o que eu chamei de segredo apocalíptico. Este é o ponto central das profecias, irmãos. Este segredo, ele vai nos mostrar tanto o que acontece no céu, quanto o que acontece na terra, como a obra que nós devemos fazer na nossa vida individualmente. Então, o ponto central, irmãos, para o nosso dia é o que eu chamei aqui de segredo apocalíptico. Agora, o que será esse segredo apocalíptico? Bem, nós vamos ver isso amanhã. Então, no estudo de amanhã, vou estar compartilhando com os irmãos qual é esse segredo apocalíptico. Nós não vamos ver hoje. O estudo de hoje é apenas para nós entendermos a importância deste tema. Percebam, através deste ponto central, nós conseguimos compreender melhor as profecias. Através desse ponto central, nós conseguimos relacionar o que está acontecendo no céu com o que acontece na terra. E através do conhecimento desse ponto central, nós conseguimos nos preparar para a volta de Cristo. Então é algo muito importante para nós, irmãos. É algo de extrema importância. Mas antes de finalizar o nosso estudo de hoje, gostaria de mencionar um perigo. Desejado de todas as nações diz assim: por mais de 1000 anos aguardara o povo judeu a vinda do Salvador. Nesse acontecimento fundamentara suas mais gloriosas esperanças. No cântico e na profecia, no ritual do templo e nas orações domésticas, haviam envolvido o seu nome. Entretanto, por ocasião de sua vinda, não o conheceram. Irmãos, olha que triste a experiência do povo judeu. Eles estavam esperando o Messias há tanto tempo, há tantos anos. Eles estavam familiarizados com a profecia do Messias. O Messias, como diz o texto, estava na boca deles em todos os momentos. Na oração, no cântico, no templo, tudo. Mas Jesus veio e eles o rejeitaram.
Agora, olha o que diz esse texto. Satanás trabalha para que a história da nação judaica se repita na vida dos que professam crer na verdade presente. Os judeus tinham as escrituras do Velho Testamento e julgavam-se familiarizados com elas. Cometeram, porém, deplorável erro. Irmãos, nós corremos o risco de cair na mesma coisa que os judeus caíram. Isso é algo sério, irmãos. Isso é algo muito sério. Quando nós lemos Eclesiastes 3,15, se não me engano, ali Salomão ele diz que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que foi, será. A história se repete, irmãos, como diz esse texto que nós lemos. E nós hoje, a Igreja Adventista, ela corre o mesmo perigo dos judeus. Os judeus se achavam estar familiarizados com as profecias, mas quando Jesus veio, foram achados em falta. Nós, irmãos, há mais de 120 anos, estamos pregando sobre a volta de Cristo. Estamos falando do santuário, estamos falando das profecias, estamos falando do decreto dominical. Mas há um perigo, irmãos. O mesmo perigo do povo judeu. É por isso que nós precisamos andar humildemente com Deus, mas andar atentos à luz que Jesus ainda quer comunicar mais para nós. Então, irmãos, isso aqui é uma solene advertência para cada um de nós. Nós precisamos olhar para a nossa vida e olhar como tem sido a nossa caminhada com Deus. Será que nós estamos nos contentando em levar uma vida religiosa de forma medíocre? Nos contentando apenas em se reunir às vezes com o irmão, sem um estudo profundo da palavra de Deus, sem uma entrega verdadeira para a obra de Deus, para a obra missionária, pregando o evangelho, seja para o vizinho, seja para o familiar, seja para o nosso amigo, testemunhando em todos os momentos da nossa vida, buscando a perfeição de caráter, como nós vimos no texto? Qual tem sido a realidade da nossa vida? Será que nós estamos nos contentando com uma religião como aquela dos judeus? Nos contentando em não trabalhar aos sábados e achando que estamos salvos? Oh, irmãos, nós precisamos nos despertar. Precisamos ser como crianças aos pés de Deus, buscando qual é a vontade dele para a nossa vida. Qual é a verdade que ele tem para nos revelar. Há verdades preciosas, irmãos. E eu convido a cada um de vocês, e eu também, a olharmos com outros olhos a palavra de Deus. Olhar com outros olhos as profecias. Senão, irmãos, nós corremos o risco de que naquele grande dia nós sejamos achados em falta. Assim como a grande maioria do povo judeu na época de Cristo. Para finalizar o estudo, finalizar aqui a minha parte, a minha fala, convido mais uma vez todos nós, aqueles que puderem, se tirem à vontade, eu vou estar me ajoelhando aqui, nós vamos orar a Deus. Nós vamos falar com o Pai Celeste. Oremos. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, bendizemos o teu nome, ó Pai querido, pois o Senhor é bom, a tua misericórdia, a tua justiça é eterna, Pai, e o Senhor manifesta a nós cada dia. Nós queremos pedir, Pai, perdão por qualquer pecado, qualquer falha nossa. Queremos pedir um sábado agradável, Pai, na tua presença. Queremos pedir que o Senhor venha estar nos comunicando, Pai, tuas santas verdades a cada um de nós, a cada um destas pessoas, Pai, que está ouvindo esta mensagem.
Por favor, nos desperte como um povo, nos ajude a acordar para o tempo em que vivemos, Pai. Possamos viver de acordo com a nossa fé. Homens e mulheres que almejam o grande advento de Jesus Cristo. Por favor, Pai, prepare a tua igreja. Prepare estas pessoas e ajude cada um de nós a tomarmos a decisão necessária para o dia de hoje. Pedimos que o Senhor venha estar nos ajudando a fazer o que te agrada neste sábado. Pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém.